Quando deixamos de lado as teorias e analisamos as evidências físicas e achados empíricos coletados diretamente no solo de Tel el-Sultan, deparamos-nos com anomalias arqueológicas fascinantes que coincidem de forma surpreendente com os detalhes específicos no relato contido no livro de Josué. A primeira e mais impressionante evidência diz respeito à mecânica do colapso das fortificações. Os relatórios de engenharia militar e arqueologia demonstram que Jericó possuía um sistema de defesa formidável. Uma muralha externa de tijolos de barro, assentada sobre uma robusta base de pedra, com cerca de 2 metros de espessura. E uma segunda muralha interna, ainda mais massiva, erguida no topo de um talude inclinado. Em cercos militares convencionais da antiguidade, quando as muralhas ruíam sob o impacto de ariete ou escavações subterrâneas de sapadores inimigos, os tijolos caíam invariavelmente para dentro da cidade. No entanto, em Jericó, as escavações de John Carsten e as revisões subsequentes registram um padrão anômalo único. As muralhas de tijolos desabaram inteiramente para fora e para baixo, acumulando-se na base do muro de contenção. Esse desabamento incomum criou uma rampa natural e perfeita de escombros, permitindo que os invasores que estavam do lado de fora subissem diretamente para o interior da cidade fortificada. Exatamente como o texto de Josué 6:20 descreve graficamente. A segunda evidência física contundente é a camada de destruição por incêndio de proporções apocalípticas. Todas as equipes de escavações que trabalharam em Jericó identificaram estratos espessos de cinza escura, carvão vegetal e tijolos severamente avermelhados pelo calor extremo. O fogo foi tão intenso que consumiu estruturas inteiras de forma intencional e sistemática. Mais uma vez, há uma correspondência direta com o mandamento de Erem, registrado no texto bíblico. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Mas A maior anomalia arqueológica de todas repousa nos armazéns e silos da Jericó aniquilada. A descoberta de grandes jarros de cerâmica completamente cheios de grãos preservados por carbonização. Para um arqueólogo de campo, esse achado é de uma raridade desconcertante e nos revela duas verdades históricas inquestionáveis. Primeiro, a presença de jarro transbordando grãos prova que a cidade foi conquistada de forma extremamente rápida, após um cerco de curtíssima duração. Se Jericó tivesse sido sitiada por meses, os habitantes teriam consumido integralmente as suas reservas de alimento para sobreviver à fome. O achado é perfeitamente compatível com a narrativa de um cerco rápido de apenas 7 dias. Segundo, os grãos intactos provam
que as tropas vitoriosas não saquearam os suprimentos de comida da cidade conquistada. Em qualquer guerra convencional da antiguidade, o cereal era o bem mais precioso e o primeiro a ser pilhado pelos soldados para alimentar o exército vencedor. Deixar os jarros de grãos intocados e queimá-los junto com o restante da cidade é uma conduta militar inexplicável, a menos que os conquistadores estivessem sob uma ordem religiosa estrita de não tocar em absolutamente nada do saque, obedecendo cegamente aos votos de Herem exigidos por Josué. Adicionalmente, os mapeamentos arqueológicos realizados na porção norte do sítio revelam um detalhe geográfico notável. Seções específicas da muralha de tijolo de barro permaneceram intactos e não sofreram o colapso generalizado que afetou o restante da cidade. Embora a ciência não possa cravar a identidade dos antigos moradores dessas seções sobreviventes, a existência física dessa estrutura residencial preservado em meio às ruínas total ecoa com precisão o relato bíblico de que a residência de Raabe, embutida nas muralhas, foi milagrosamente poupada da destruição para preservar a sua vida e a dos seus familiares. As evidências dos grãos e das muralhas caídas para fora são de arrepiar a espinha de qualquer investigador da história. Se você valoriza esse nível de detalhamento e precisão científico da análise dos textos sagrados, deixe seu comentário aqui. E aproveite para se inscrever no canal. Eu tenho a impressão que você ainda não é inscrito. Se inscreva, é de graça. E ative todas as notificações para apoiar a nossa busca contínua pelos mistérios da criação. E já te convido a assistir a parte 1 e 2 dessa série de 3 vídeos.